Mas a gente vai conversar agora já com a doutora Paula Leal, ela já está no ponto aí, ô Renan? Doutora Paula Leal, é um tema que eu acho que praticamente toda família tem um caso de diabetes. Ou às vezes a pessoa não tem diabetes, mas tem um problema de glicemia, uma descompensação. E eu queria começar, doutora Paula, sabendo o que mudou a senhora no atendimento agora com o pessoal que tem problema de hipoglicemia ou de hiperglicemia. O que mudou? O que agravou? O que diminuiu com a chegada desse surto de Covid, com essa questão da pandemia? Porque parece que, até porque o grupo de diabetes é um grupo de comorbidade, parece que se chamou mais atenção para um problema que já sempre esteve presente na nossa sociedade, né, doutora? Bom dia. Bom dia, bom dia. Quero agradecer o convite, né? Então, eu sou a doutora Paula, médica oftalmologista especialista em retina, tá? Membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. E hoje eu venho com vocês alertar sobre a doença diabética nos olhos, que apesar de ser uma coisa popularmente conhecida, todo mundo sabe que o diabetes pode afetar a visão. Muitas vezes a doença é negligenciada e o paciente esquece de ir ao médico, passa desapercebido e quando vem procurar um profissional, quando a doença já prejudicou a visão, muitas vezes já está numa fase grave, né? Então, como você mesmo comentou, o diabetes afeta cerca de 8% da população brasileira e a gente estima que esse valor seja ainda maior, né? O diabetes é uma epidemia em ascensão no mundo, né? Foi muito afetado realmente pela chegada do coronavírus. Os pacientes com diabetes realmente eles pararam de procurar o médico, né? A verdade é essa, né? Um grupo de risco. Os pacientes ficaram com muito medo de sair de casa. O serviço médico também ficou mais difícil durante algum tempo, né? No período da pandemia, e isso gerou um atraso, né, nos retornos, nas consultas, no controle do diabetes, e a doença nos olhos também evolui, né? Então, nós temos realmente verificado em consultório os pacientes voltarem com quadros mais avançados da doença diabética no olho, né? Pacientes que tinham uma doença diabética no olho, às vezes leve, moderada, tiveram Covid, tiveram uma internação prolongada, usaram corticoide e descompensaram da doença no olho, tá? Então, é uma coisa que pode acontecer frente a uma infecção aguda, uma internação, uma descompensação da glicose, a doença pode avançar rapidamente no olho e às vezes pode necessitar de um tratamento mais rápido. Então, Doutora, temos que ficar alerta. doutora, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que, para a gente ver como é uma coisa que às vezes ela vem silenciosa. Eu tenho um amigo que ele ia no trânsito e de repente ele passou mal e a visão sumiu. Ele ficou sem enxergar durante teve, como é que é dizer, sofreu um apagão e ele teve que encostar o carro e saiu de lá hospitalizado, né? Então, às vezes ele não avisa, ele não tinha outras, a manifestação se vê dessa forma, ele não tinha outras manifestações. E que sinais antecedem, por exemplo, um problema de acuidade visual já decorrente da diabetes? Como é que você pode prevenir e também se precaver, assim, sentir que está sendo atingido por uma crise que vai afetar a sua acuidade visual? Pronto, então eu acho que a grande mensagem que nós temos que entender é que não podemos esperar a visão piorar para procurar um médico oftalmologista. Porque o diabetes é uma doença extremamente silenciosa. Então, tanto do ponto de vista do corpo, como do ponto de vista dos olhos, na maioria das vezes a gente só detecta a presença da doença no exame de rotina. Então, não é incomum o paciente estar com uma diabetes, uma glicemia de 300, assintomático, tá? E aquilo está destruindo as veias do corpo dele por dentro, porque o diabetes é uma doença microvascular, é uma doença que vai deteriorando os vasos sanguíneos do corpo da gente. E no olho não é diferente. Então, 90% dos casos do diabetes, vamos dizer assim, do diabetes do paciente assintomático, ele já tem algum grau de retinopatia, ele já tem algum grau de comprometimento dos olhos, mas ele não sabe, porque ele não fez o exame. E, na maioria das vezes, a gente detecta esses casos precocemente, que é o que a gente quer, detectar precocemente para fazer um tratamento adequado.
Quando o paciente tem uma perda súbita de visão, às vezes uma hemorragia dentro do olho, já são fases mais avançadas da doença. Então, é uma doença que não dá sintoma. O diabetes é uma doença extremamente silenciosa, então ela vai destruindo o olho por dentro com pouquíssimos sintomas. Por isso é importante a avaliação periódica com o oftalmologista, né? A avaliação anual periódica desde o dia que você teve o diagnóstico de diabetes, né? No caso do diabético tipo 2. O diabético tipo 1, que é aquele que normalmente acontece na infância, né? A doença autoimune, você pode até esperar alguns anos para começar a fazer a avaliação dos olhos. Mas no diabético tipo 2, que é o diabético já da pessoa adulta, que tem o colesterol alterado, a pressão um pouco alterada, o peso acima do normal, o ideal é que diagnosticou diabetes, imediatamente faça um exame dos olhos e fique fazendo esse acompanhamento regular, ano após ano. Doutora, até que ponto é reversível essa cegueira passageira? Ou às vezes eu conheço gente que ficou cego, né? Então, até que ponto há essa reversibilidade? Qual é o nível de, vamos dizer, de cura, de reversão desse estado que pode ser passageiro ou permanente? Pronto. Depende muito do estágio da doença. Se a gente pega a doença diabética no olho, ela leva anos para chegar numa fase grave. Não é uma doença que evolui rapidamente, a não ser que o paciente tenha alguma descompensação. Teve uma gestação, teve uma internação prolongada, foi para uma UTI, tomou muitos medicamentos, isso pode avançar a doença rapidamente, mas no geral é uma doença que evolui bem devagar. A maioria dos casos, se a gente pega nas fases leve, moderada, severa ou muito severa, a gente consegue manter uma boa visão no paciente. A gente faz tratamento com laser, com injeção de medicamentos nos olhos, com cirurgia e consegue estabilizar a doença. Quando o paciente já está na fase muito severa ou a fase terminal da doença, né, a fase de descolamento de retina, às vezes a perspectiva de melhora visual diminui bastante, pode mesmo levar à cegueira. Não é infrequente a gente pegar pacientes cegos por diabetes, mas volto a afirmar que os casos de cegueira acontecem por falta de acompanhamento médico. Se o paciente tiver uma glicemia bem controlada, se o paciente tiver uma avaliação regular com o oftalmologista, ele muito dificilmente ficará cego, porque tem tratamento nas fases iniciais e moderadas da doença. Sim. Doutora, a gente acompanha sempre que a gente fala da questão oftalmológica, a gente tem doenças que são mais presentes no dia a dia da comunidade. Um é o problema dos diabetes, que volta e meia o diabetes tem problema com a visão. Outra é a questão da glaucoma e outra é a questão bastante presente nos idosos, que é a questão da catarata. Quais são desses três problemas o que leva mais gente ao consultório médico e qual o nível de resolutividade em cada um desses casos? A catarata, sem dúvida, é a principal queixa no consultório, né? Mas a catarata leva a uma baixa de visão reversível. A catarata tem cura, né? Então, hoje a cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente segura. Todos nós, virtualmente, vamos ter catarata, se quisermos envelhecer, viver muito, a gente vai ter algum grau de catarata, e isso é o que realmente mais leva ao consultório médico. A catarata embaça a visão, principalmente lá após os 40, 50, 60 anos, faz a cirurgia, troca o cristalino natural por uma lente artificial e resolve o problema. Quando a gente vai para as outras duas doenças, como o glaucoma e a retinopatia diabética, a gente já está falando de doenças que não têm cura. Na maioria das vezes, elas só têm controle, né? Então, são doenças que podem levar a uma perda de visão definitiva. O diabetes, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira em pacientes em idade produtiva, né? Então, o glaucoma é uma doença extremamente silenciosa e a retinopatia diabética também é uma doença extremamente silenciosa. Então, essas duas requerem realmente um check-up anual para você avaliar se o paciente tem ou não a doença e se está bem controlada ou não. Porque a catarata você opera, resolve e segue a vida. As outras duas não. Você vai ter que acompanhar para o resto da vida no consultório para prevenir a cegueira. Doutora, esses males que são os três maiores males que a gente vê atingir a população, eles têm... Eu me lembro quando eu era mais novo na escola, na tenridade, que existiam, por exemplo, grupos do Ministério da Educação, não sei se do Ministério da Saúde, que iam fazer aquele exame de glaucoma, botavam um colírio e faziam uma medição. Eu não me lembro especificamente como era, mas me lembro disso, né? Que era para medir a pressão do olho, né? Fazer essa medição lá na escola.
No caso da glaucoma, há esse exame. No caso da diabetes, o importante é fazer o teste de glicemia e se há uma alteração um aumento da glicemia, da taxa glicêmica, normalmente há um comprometimento. Como é que funciona? Até a partir de qual? Tem gente que diz, minha glicemia está 200, esse meu amigo lá estava com a glicemia de 500, né? Esse que teve vamos dizer, uma cegueira momentânea. Estava com a glicemia de 500. Ele parou no trânsito e não conseguiu mais sair. Mas depois reverteu totalmente. Ele ficou, não vou dizer, ele hoje toma medicação, mas enxerga perfeitamente, né? Nós estamos nesse momento com uma campanha da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo que chama Abra os Olhos para o Diabetes. Essas baixas de visão, elas podem ser momentâneas, né, por uma flutuação muito grande da glicemia. Então, eu tenho como seu amigo que foi a 500. A mesma coisa acontece com os pacientes que a glicemia cai subitamente para 60, 50, 40. A queda também provoca cegueira? Também provoca baixa de visão. Porque normalmente a gente acha que só para cima, né? Acha que para baixo não tem. Eu, pelo menos, me desculpa a ignorância, não sabia que a hipoglicemia também provocava esse problema. A hipoglicemia, ela provoca uma desidratação súbita do cristalino. Então, isso pode provocar escurecimento transitório da visão. Imagine uma pessoa que usa insulina, que não se alimentou bem ou tomou uma dose alta, a glicemia caiu bastante. É comum esse paciente sentir tontura, uma sudorese fria, como se sentir uma sensação de desmaio e escurecer subitamente a visão. Então, isso pode acontecer. Normalmente reverte quando a glicemia controla, mas podem haver obscurecimentos transitórios de visão por flutuação da glicemia, por alteração no inchaço cristalino natural da gente. É diferente da doença vascular diabética no olho, que é a doença que vai se desenvolvendo pelo descontrole crônico da doença. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente com uma glicemia mais baixa, de 180, de 200, e que ele não tem sintomas, mas que eu examino no consultório e ele tem várias hemorragias no fundo do olho. Isso pode acontecer. Por quê? Porque ele não está com uma glicemia muito alta, vamos dizer assim, de 500, a ponto de dar um sintoma visual agudo, mas aquela glicemia acima do normal está destruindo aos pouquinhos a vasculatura, as veias do fundo do olho dele, entendeu? Então, às vezes a gente pensa muito, o diabetes, normalmente ele não baixa a visão subitamente, a não ser que seja um caso como esse, de uma elevação súbita ou uma queda brusca. Mas, no geral, ele vai baixando aos poucos, ele vai evoluindo aos pouquinhos no fundo do olho. Por isso, a importância do exame oftalmológico de rotina. Tá aí, eu queria agradecer a doutora Paula. Doutora Paula, sempre que a gente tiver aqui algum problema nessa área, a gente pretende continuar contando com a sua participação, porque, na verdade, não é um problema isolado, é um problema que atinge grande parte da população e que eu acho que a gente tem que trabalhar mais com a prevenção. Na verdade, o tratamento e a cura é uma etapa já mais cara e complicada, né, doutora? Obrigado, doutora Paula Luiz, médica oftalmológica, que teve aí fazendo todos os esclarecimentos aí que a gente pôde fazer na área de dificuldades, de problemas oftalmológicos provocados pela diabetes. E aí eu acabei entrando também na questão do glaucoma e da catarata, que para a felicidade dos idosos, é a que mais pode ser curada, né? Praticamente se cura, né? Ela diz que troca o cristalino e a pessoa fica com a visão perfeita.